Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui eu estarei mostrando um pouquinho do meu processo de modelagem, né? E como eu utilizo as ferramentas, desde o Edit Mode até as ferramentas de Sculpt, tá? Esse vídeo ele demorou bastante tempo assim para eu finalizar ele, porém aqui ele está numa velocidade aumentada, né? E tem muitas coisas aqui que são básicas, que é muito fácil de entender, e outras coisas que eu acho que podem ser explicadas melhor. E nesse momento de explicação, né, nesse momento que eu achar que tem alguma ferramenta que eu devo falar sobre, eu irei voltar de novo com o áudio, tá? Então, vamos nessa. Então, aqui eu estou abrindo um arquivo que eu já tinha, né, que é um projeto que eu estou fazendo. Primeiro de tudo, né, é interessante a gente buscar por referências aí pela internet, seja no Google, no Pinterest, tá? Porque a gente precisa trazer um pouco do real, né? Do real para dentro do nosso projeto. Então nada melhor do que a gente pegar uma referência ali na internet, né? Ou mesmo você vai lá, tira a foto da sua mão e perfeito. É isso que a gente precisa. Para fazer essa modelagem da mão, eu utilizei os objetos primitivos do Blender, né? Como vocês podem ver aí tá o cilindro. E para fazer a base da mão, vocês vão ver daqui a pouco, vai estar mostrando aí no vídeo. Nesse momento eu estou adicionando um Rounded Cube, tá? Você encontra ele no Add-on Extra Meshes. Você vai lá nas opções, nas preferências e consegue instalar ele. Ele já vem nativo no Blender, só basta ativar ele, tá? Bom, para fazer toda aqui a modelagem da base da mão, né, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, eu optei por entrar no modo Sculpt, tá? Porque lá tem o brush de grab, que é o puxar, e ele é muito bom para esse tipo de operação, né, no qual eu tenho que ficar arrastando um polígono ali e montar toda uma base, tá? Usei a mesma coisa para os dedos, como vocês podem ver. Eu adicionei uns loops a mais para facilitar ali na movimentação e também na hora que eu for dar um remesh na malha, tá? Aí a gente vai ter mais polígono para trabalhar, para deixar mais suave a superfície. Nessa parte aqui eu queria trabalhar os dedos um pouco mais individualmente, né? Para que os outros dedos não interfiram no qual eu estou trabalhando.
Para isso, eu usei o Hide, tá? Que você pode encontrar utilizando a tecla de atalho Alt B. Ele está no modo de seleção quadrada, tá? Então não é a laço. Aí você pode usar normal. Para sair do modo, Alt B também. Uma coisa importante a ser dita é que toda alteração feita no modo Object Mode, seja de escala, rotação, movimento, né, na viewport, é interessante a gente aplicar todas essas modificações a partir da tecla Ctrl A, tá? E a gente pode escolher qual é o atributo que a gente vai aplicar, certo? Porque senão isso pode causar problema no nosso Sculpt Mode ou até mesmo quando a gente for adicionar algum modificador. Com todos os meus objetos unificados, agora eu já ia partir para o Sculpt em si, né? Onde eu ia adicionar os detalhes, dar uma ajeitada na geometria. Para isso, eu iria utilizar a função Remesh do Blender. O que é o Remesh? O Remesh ele vai trabalhar toda a nossa malha, né? Adicionando ou retirando polígonos, tá? E como eu queria uma mão onde eu pudesse dar um pouquinho mais de detalhes, então eu adicionei uma quantidade de polígono a mais do que eu já tinha na minha malha. Para isso, eu usei o conta-gotas, né? E apliquei ali na minha malha. Aí eu pude ver o tamanho do pixel que estava. Então, com o Shift R, que libera pra gente o voxel size da malha, eu apliquei ela uns 20% a mais e apertei o Ctrl R para aplicar esse remesh, ok? Como vocês vão ver nessa parte, eu estou usando a ferramenta chamada Mask, só que eu não habilitei ela. Eu usei uma tecla de atalho. Quando você aperta o Ctrl mais o Shift, tá? Ele permite que mesmo que você esteja com outro brush, a gente consiga usar o laço da máscara para mascarar alguma área que a gente não quer mexer. Como eu mascarei o dedo, depois eu utilizei o Ctrl I para inverter a máscara para utilizar no dedo.
O brush que eu mais utilizo para dar volume na minha malha é o Clay Strip. Esse aí que eu tô usando na tela, tá? Eu não costumo utilizar o de cima porque eu acho que ele não dá assim o aspecto que eu desejo de adicionar na malha. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? Só tô passando o que eu utilizo porque ele é muito bom. Bom, aí vocês estão vendo que a minha malha já tá ficando mais estranha, né? Porque já não tenho mais a quantidade de polígono suficiente para deixar ela mais lisa, né? Tá vendo que ela começa a ficar mais horrível, mais dura, assim dizer, tá? É porque falta mais polígono. Mais pra frente eu vou adicionar de novo um remesh, só que agora eu vou aumentar ainda mais o voxel size, né? O voxel size seria a quantidade do, quer dizer, o tamanho da malha. Agora eu tô dando aquele um pouco mais de acabamento e preenchendo os dedos, né, dando uma engordadinha nele. Para isso eu utilizo a ferramenta, né, o Brush Inflate, tá? Ele vai permitir que eu infle a malha, então eu posso engordar ela. E se eu apertar o Ctrl, eu posso desinflar ela, deixar ela mais fininha e afinando ela, tá? Toda ferramenta, ela, acho que quase toda ferramenta, ela tem um comportamento inverso do que ela faz. A partir do momento que você aperta o Ctrl e utiliza a ferramenta, aí você pode usar o inverso dela. Nesse momento estou definindo alguns grupos para minhas faces, né? Isso é muito utilizado lá no ZBrush, tá? Quando o pessoal quer separar as malhas por grupos, ok? Bom, na minha mão eu estou utilizando a ferramenta de laço Face Sets. Essa mesma ferramenta, quando você pressiona o mouse em cima dela, ela abre duas opções, né? O laço ou a box, tá? Eu estou utilizando o Face Sets porque mais pra frente eu vou utilizar a ferramenta Pose, tá? Que eu vou conseguir movimentar meus dedos para deixar a mão num jeito mais orgânico, ok? Então, ali eu estou utilizando o Shift e mais a ferramenta para suavizar as bordas, tá? Para movimentar melhor. Agora com a ferramenta Pose, eu vou conseguir trabalhar só esses dedos independentes, tá bom? Ali ali do lado direito nas properties, eu estou configurando como que eu vou trabalhar as IKs, né, que são as Invert Kinematics. Como vocês podem ver, ó, quando eu mexo a ponta de um dedo, todo o resto que está ligado mexe junto. Esse é o comportamento de Inverse Kinematics, tá bom? E é dessa forma que eu estou trabalhando. Ali eu ocultei alguns dedos também utilizando o Hide, ok? Aí eu vou movimentando o resto. Uma coisa bem interessante que eu não sabia e aprendi ali fuçando, né, é que eu consigo rotacionar os dedos também utilizando o Pose, que quando você aperta o Ctrl e movimenta, ele rotaciona. Ele não mais faz o movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, para um lado para o outro, ok? Eu achei bem interessante isso e queria compartilhar com vocês também. Agora irei aplicar um pouco do Remesh novamente. Ali eu apertei o Shift R, no qual ele exibe pra gente um grid com os quadradinhos referentes ao tamanho
que será as novas divisões da nossa malha, tá? Eu escolhi ali uma divisão que eu achei aceitável que eu pudesse trabalhar melhor, né? Que ficasse mais suave a minha base, a minha mesh. Então apertei o Ctrl R, tá? Lembrando que desta vez, né, nessa parte do vídeo eu adicionei os screencast, tá? Que é um mousezinho, um atalhozinho que fica ali do lado inferior direito, tá bom? Aí fica melhor pra vocês. Agora eu vou trabalhando um pouquinho mais dos detalhes finos, né? Ali a parte de cima da mão, alguns ossos, tá? Algumas irregularidades na mão, para que seja algo mais orgânico, tá? E assim eu vou estendendo até quase o final, né? Mais pra frente eu vou ter uma técnica que eu vou utilizar, que é bastante legal, e eu vou estar falando pra vocês qual é e como utilizar ela, ok? Nesse momento, eu já não vou mais utilizar o Remesh, tá? Porque ele pode causar algumas percas nos detalhes que eu já fiz, ou deixar a malha ainda mais pesada, que não é o meu caso mais. Eu apenas quero adicionar alguns detalhes em pontos específicos, como ali naquelas dobradinhas do dedo, sabe? Para isso eu vou usar o Jin Topo, que é uma topologia dinâmica, onde eu posso estar adicionando malhas com um pixel ainda menor para eu conseguir adicionar mais detalhe. Para fazer isso, eu estou utilizando o Brush Inflate, só que o que acontece? Eu uso o Inflate com a densidade dele, né, com a força dele no zero. Aí ele não atinge a minha malha, né, ele não deixa ela inchar, ela só divide os polígonos, deixando ainda mais suave. Então eu consigo vir com o meu brush de crease e adicionando os vincos ali na mão, ok? Bom, nessa parte eu ia tentar fazer as unhas, mas daí eu percebi que o propósito que eu quero eu não quero fazer um modelo que seja puxado para o realismo. Eu queria usar a anatomia realista assim, queria deixar mais coerente com o que a gente existe aqui no mundo real, porém eu não queria deixar tão real, porque não é o resultado que eu quero no final, né? Porque eu quero trabalhar uma coisa mais cômica, mais cartoon, né? Assim dizendo. Então eu descartei a possibilidade de fazer unhas, tá certo?
lembrando, pessoal, que em muitas partes aqui da minha modelagem, né, da minha escultura, eu, eu utilizei a mesa digitalizadora, tá, com a caneta, porque são alguns detalhes que eu não iria sair melhor no mouse. Não que seja impossível fazer no mouse. Muitas das coisas que eu fiz aqui eu utilizei o mouse, ok? Em muitos outros trabalhos que eu já fiz eu também utilizei o mouse, então o mouse ele não é um problema, tá? É só por questão de facilidade mesmo. Bom, até esse momento eu já finalizei minha mão e eu vou deixar para o próximo vídeo onde eu vou estar juntando a mão com o resto do corpo, ok? Bom, esse é o meu processo de modelagem, né? Desde a minha blocagem até a suavização da malha e adicionando alguns detalhes. Esse é o processo que eu utilizo, que eu aprendi em alguns vídeos no YouTube, né? Alguns tutoriais. Então, essa é a melhor forma que eu vi de trabalhar e eu gostei e estou utilizando, tá? Existem outras maneiras de fazer. Cada artista tem o seu estilo de fazer, né? O seu processo e esse é o meu. Espero que vocês tenham gostado e que possa estar ajudando de alguma forma vocês, ok? Te vejo no próximo vídeo.